Muito boa noite, que bom que você já está aqui com a gente já estava com saudade de você, muitas pessoas mandaram WhatsApp, pastor, quando é que retoma as escolas de missões? Quando é que a gente volta a ter os nossos encontros na sexta-feira? Pois é, atendendo ao seu pedido e atendendo também à ordem de Jesus Cristo de fazer discípulos, nós estamos hoje, dia 17 de setembro, iniciando o módulo 1 para os novos alunos e o módulo 2 para os alunos veteranos. É isso mesmo. Então, iniciamos simultaneamente o módulo 1 para alunos novos e módulo 2. É importante repetir isso aqui para que isso fique gravado na tua mente, também no teu coração, para que você não esqueça. Então, vamos lá? Vamos dar um reforço em cima disso aqui? Estamos iniciando o módulo 1 com 10 aulas, todas as aulas, a cada 15 dias, nosso encontro aqui na OP, às 19h30, com duração de 1 hora. Módulo 1. No mesmo horário, vá anotando aí, no mesmo horário, às 19h30, nós vamos ter o módulo 2. Pastor, significa dizer então que nós vamos ter 2 aulas ou duas oportunidades de aula no mesmo horário? É isso mesmo. O módulo 1 vai estar sendo transmitido para os alunos novos e o módulo 2 para os alunos veteranos. Como é que você vai identificar? Nós vamos mandar links diferenciados para os líderes, para os pastores e para você que já fez a sua matrícula. Daí vem uma pergunta: pastor, ainda não fiz a minha matrícula, o que é que devo fazer? A resposta já está na pergunta. Fazer a matrícula o mais rápido possível, informando em qual módulo você estará inscrito. Agora, pastor, qual é o principal propósito da escola missionária, da escola de missões aí da OP? E aí eu mando para você, eu digo para você, ou dou para você um reforço daquilo que conversamos muitas vezes no primeiro semestre. A nossa grande tarefa enquanto chamados por Cristo é a de fazer discípulos. E como é que a gente faz discípulo? Você tem ouvido isso incansavelmente lá na unidade de ação da Escola Sabatina, que fazer discípulos é ensiná-los a respeito do amor de Jesus. E de que maneira? Oferecendo para esse teu discípulo um estudo bíblico. Você já sabe com quem vai estudar a Bíblia? Você já começou a estudar a Bíblia com alguém? É importante, não é? Não faz sentido eu estar numa escola de missão, me formando como missionário e não apresentar Jesus Cristo às pessoas que ainda não o conhecem. Esse é o grande objetivo da escola de missões. Vamos terminar aqui a abertura, vamos terminar aqui o nosso bate-papo, vamos para a aula. Na aula de hoje, para o módulo 1, ele, que é uma sumidade na área de teologia e também cuida aqui de toda a área de educação da Associação Oeste Paranaense, o pastor Paulo Orling, que no módulo 1 vai falar sobre Introdução Geral à Bíblia 1. E no módulo 2, ele falará então sobre a Introdução Geral da Bíblia 2. Eu espero que você tenha uma boa aula, eu espero que você aprenda muito, mas eu espero que você compartilhe com alguém o aprendizado que a OP está proporcionando para você. Afinal de contas, disse Jesus: vão e façam discípulos. E essa é a nossa grande missão. Pastor Paulo, seja muito bem-vindo conosco, que o Senhor tenha uma excelente estada aqui durante o período de aula e que os nossos alunos possam ser abençoados por aquilo que o Senhor vai trazer à luz da Bíblia. E a você que está aí na sua casa, nesse momento, feche os seus olhos, vamos conversar com o Papai do Céu, pedindo dele a direção para tudo aquilo que a gente vai assistir agora. Tá bom? Então, tá aí na sua casa, incline a sua cabeça, feche seus olhos e nós vamos orar. Pai querido, nós iniciamos o módulo 1 da Escola de Missões com os novos alunos. E também reiteramos o início da Escola de Missões módulo 2 para alunos veteranos. Seja quanto para este grupo, quanto para aquele, que todos possam ter a presença augusta do Espírito Santo e o amor eterno de Cristo Jesus na vida deles. Obrigado, Senhor Deus, pela tua presença na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor, é contigo, que Deus te use, te abençoe e que todos possam ser abençoados por intermédio de você e a palavra de Deus. Um forte abraço e a gente se vê daqui a pouquinho.
Começo lendo com você um texto que está no livro, que é o livro base da Igreja Adventista do Sétimo Dia para suas crenças, que se chama As 28 Crenças Fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Leia comigo. As Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus, escrita, dada por inspiração divina, por intermédio de santos homens de Deus, que falaram, que escreveram, ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus transmitiu ao homem o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são, portanto, a infalível revelação da sua vontade, da vontade de Deus, constituem o padrão de caráter, a prova de existência, o autorizado revelador de doutrinas e registro fidedigno dos atos de Deus na história. Muito bem. A revista Christian Retailing Magazine publicou os 11 livros mais vendidos do mundo. E você já sabia, a Bíblia está em primeiro lugar, com cerca de 6 bilhões de exemplares vendidos, ou no seu formato completo, ou em parte. Em algumas editoras vendem o Novo Testamento da Bíblia, mas são 6 bilhões de exemplares. O livro seguramente mais lido, mais vendido em todo o mundo. O segundo lugar ficou para a série Harry Potter. Todos os 7 livros em conjunto venderam mais de 1 bilhão de cópias e renderam fortunas também à escritora. Em terceiro lugar, nós encontramos o livro vermelho de Mao Tse-tung. O livro vermelho vendeu quase 1 bilhão de cópias, mas tem-se notícia de que ele era obrigatório. O Partido Comunista Chinês obrigava as pessoas a comprar e, portanto, chegaram a quase 1 bilhão de cópias. Mas por que a Bíblia se destaca assim? Qual é o caráter da Bíblia? Qual é a natureza da sua inspiração? Se você pegar o jornal da sua cidade e lê-lo hoje, você vai encontrar notícias novas. Se você relê-lo amanhã, talvez alguma coisa que tenha escapado do dia anterior pode lhe chamar a atenção. Depois de você ler 3 ou 4 vezes o mesmo jornal, você vai descobrir que não há ali qualquer informação nova e relevante. Você já sabe todas elas. Não há nada de novo para descobrir ali. O mesmo acontece com livros. Há pessoas que gostam de reler um livro de que gostaram muito. No entanto, depois de algumas leituras, elas podem saber todo o conteúdo do livro e nenhuma mensagem nova pode aparecer ali. Mas isso não é verdade sobre a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, se renova a cada manhã. A cultura judaica, que são os nossos ancestrais religiosos, os judeus, na cultura judaica eles entendem que o texto bíblico, assim como ele aparece grafado lá na Bíblia e você o lê, ele na verdade não é a única mensagem de Deus sobre o assunto. Eles entendem que o texto sagrado é na verdade revestido de muitas, dezenas de camadas. Você lê a primeira vez, descobre o que o leitor imediato, o destinatário imediato da mensagem deveria entender com ela. Mas você lê uma segunda vez e faz comparações e lê outros textos e compara versões e conhece a cultura da época e você começa a entender coisas novas todos os dias. É impressionante que depois de ler milhares de vezes o mesmo texto bíblico, você pode encontrar uma mensagem renovada, atualizada, adaptada à sua necessidade daquele momento. E isso só é possível com a Bíblia. Não é possível com nenhum outro livro, porque ela foi inspirada por Deus. Ela é a vontade de Deus registrada para todos nós. Qual é o caráter desta inspiração? Bem, você já deve saber que a Bíblia foi escrita num período longo de tempo. Começou no ano 1500 a.C. aproximadamente e se prolongou, sendo escrita parte a parte, até o ano 100 da Era Comum, também conhecida como depois de Cristo. Esse período de 1.600 anos foi o tempo que ela foi produzida em pelo menos 3 continentes diferentes. Além disso, nós já sabemos que mais de 40 autores foram os responsáveis pelo registro do texto que hoje nós chamamos de Bíblia. 40 autores que escolheram escrever em aramaico, em hebraico e em grego. 3 línguas distintas, mas o assunto número 1, principal e predominante em todos esses registros é, sem dúvida, a glória de Deus e a salvação da humanidade que Deus preparou através de um plano especial de resgate. Sim, a Bíblia
é a palavra de Deus. E por ser a palavra de Deus, ela atravessou os séculos, ela chegou até nós, mas não sem sacrifícios. Muitas pessoas precisaram tomar decisões difíceis para fazer com que hoje você tivesse uma Bíblia na sua língua e que você pudesse ler e encontrar ali a palavra de Deus. A própria palavra Bíblia significa livros ou coleção de livros, e entrou para línguas modernas por intermédio da língua francesa. Foi quem primeiro traduziu essa palavra. Passou primeiro pelo latim, com um nome bem parecido como Bíblia, mas a origem da palavra mesmo, o radical da palavra, é grego e é biblos, que significa de fato livros. E a Bíblia era dividida em 2 testamentos, você já sabe disso. O Antigo Testamento e o Novo Testamento são a aliança ou pacto, é isso que os testamentos dizem. E você, através da lição da Escola Sabatina desse trimestre, está se diplomando nesse assunto de aliança. Eu recomendo que, como complemento às nossas aulas, você leia detidamente a lição da Escola Sabatina, que está falando precisamente sobre os testamentos como alianças que Deus fez com Noé, fez com Abraão, fez com Moisés e faz com você também. Os 2 testamentos, as escrituras, são o registro, o desenrolar dos fatos que envolveram a aliança de Deus com o seu povo do Antigo Testamento, passa pelo Novo Testamento e chega até nós. Esta relação que nós percebemos entre os 2 testamentos é uma relação de continuidade. Um não mantém sua força sem o outro. Ou seja, todas as mensagens do Antigo Testamento encontram sua realidade, sua concretização, a sua base. Ou melhor, tudo acontece lá no Novo Testamento. Eu poderia dizer isso de forma diferente. Tudo que você lê no Novo Testamento tem a sua base no Antigo Testamento. É por isso que o texto principal da nossa disciplina, um texto que você deve grifar aí na sua Bíblia, se ainda não fez, marque, decore, memorize, faça a sua família memorizar, porque isso vai ser o fundamento de todo o nosso curso. Está em 2 Timóteo, capítulo 13, versículo 16, onde nós lemos: porque toda a Escritura foi inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Esta primeira parte do verso já determina a nossa posição como defensores do texto sagrado, defensores da Bíblia. Nós acreditamos que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Porém, nem todas as pessoas com quem nós vamos entrar em contato, nem todas as pessoas a quem nós vamos dar estudos bíblicos, elas creem dessa forma. Então é importante que você entenda como é que as pessoas acreditam, para poder oferecer a elas a verdade sobre a Bíblia e como ela pode ser perfeitamente compreendida. Nesse momento, você tem uma atividade para fazer no chat, ou aí através dos canais, dos comentários. Eu preciso que você escreva lá, agora, o seu nome, de onde você é, e diga com uma palavra ou uma frase, um evento ou realidade do Novo Testamento que você considera ser uma concretização de algo que foi predito lá no Antigo Testamento. Você entendeu? Você só tem 60 segundos, no máximo, para escrever. Encontre, diga uma palavra, um evento, uma personalidade, algo que acontece no Novo Testamento, que é uma realização de algo que foi predito no Antigo Testamento. Vamos lá? Todos juntos? Eu espero você. E aí, você está conseguindo? Escreve o seu nome, de onde você é, e escreva, por favor, algo que você lê no Novo Testamento que você entende ser uma realidade, uma confirmação daquilo que foi predito no Antigo Testamento. Tudo certo? Conseguiram? Nós estamos recebendo aqui centenas de respostas. Muito bem, isso faz parte da sua avaliação, faz parte da validação da sua presença na nossa disciplina. Então, se você não escreveu, escreva agora. Mas, vamos lá. Vamos lá. A Bíblia pode ser dividida, como você pode ver,
nestes grupos aí, o Pentateuco, composto de 5 livros, depois vem os livros históricos, poéticos, os profetas, os evangelhos, mais um livro histórico no Novo Testamento. Você tem ali 21 cartas apostólicas chamadas de epístolas, e finalmente o último livro da categoria de profetas, que é o livro do Apocalipse. Bem, a cultura hebraica divide a Bíblia em 3 seções apenas, o Antigo Testamento em 3 seções. Isso talvez esteja de acordo e remeta para aquela fala de Jesus, você vai se lembrar, Jesus um dia disse que a Bíblia dava testemunho dele, e ele falou assim, aquilo que está escrito em Moisés, nos profetas e nos Salmos. Ele está falando exatamente a divisão da Bíblia judaica, que fala da Torá, como a lei, depois os escritos dos profetas e finalmente os escritos de sabedoria, que são Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Muito bem, esta divisão que você está vendo na sua tela, a primeira parte da Bíblia judaica é a base de toda a Bíblia. De fato, quando o cânon sagrado, que é a coleção dos livros que hoje nós temos, os 66, foram decididos que eles estariam ali, foram com base nesses primeiros 5 livros. Muitos livros eram candidatos, mas eles foram rejeitados por terem alguma mensagem contrária ou que entrava em oposição aos 5 primeiros livros já aceitos como inspirados, os livros que Deus deu através de Moisés. Esses 5 livros, que nós chamamos com os nomes de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os judeus, aqueles que escreveram para nós, escreveram na sua língua com estes nomes: Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Repita comigo, você que está aí, junto com a sua família, não tenha vergonha. Treine aí. Vamos de novo. Gênesis, Bereshit. Êxodo, Shemot. Levítico, Vaikra. Números, Bamidbar. E Deuteronômio, Devarim. Vamos ver se você conseguiu aprender. Os 5 livros de Moisés são Gênesis, Bereshit, depois Êxodo, Shemot, depois Vaikra, Bamidbar e Devarim. E agora vamos ver se você sabe mesmo. Gênesis, diz aí. Se lembrou? Bereshit, isso mesmo. Êxodo, Shemot. Quem conseguiu? Ok. O terceiro livro, Levítico. Como é que é? Começa com V. Vaikra. Ok? Depois Números. Consegue? Bamidbar. E finalmente, Deuteronômio, Devarim, quer dizer palavras em hebraico. Palavras, outras palavras. Deutero, outras palavras. Deuteronômio é uma palavra grega, na verdade, mas em hebraico originalmente seria Devarim. Muito bem. Hoje nós lemos a Bíblia e escrevemos algumas coisas usando equipamentos. Nós usamos caneta para escrever, nós usamos smartphone para escrever, usamos equipamentos que reconhecem a nossa voz e se traduzem em texto legível na tela. Tudo isso são recursos que nós temos para escrever hoje em dia. Mas não foi sempre assim. Na verdade, nos primórdios da humanidade, outros eram os recursos para a escrita. O primeiro e mais antigo deles, ele foi descoberto pelos egípcios, porque eles tinham uma planta às margens do rio Nilo, uma planta que lhes permitia o desenvolvimento da sua tecnologia. O papiro não é apenas um produto do Egito. Outras culturas do Médio Oriente também a tinham. Mas as margens do Nilo, especialmente se você pensar no mapa do rio Nilo subindo no mapa, onde ele se divide num delta e desemboca no mar Mediterrâneo, ali nos alagados naquele delta é onde existe mais papiro. Também é o lugar onde entende-se que ficava a antiga cidade onde os hebreus moraram quando moraram durante quase 400 anos no Egito. Nesse lugar também havia grande quantidade de papiro. E por essa razão, o Egito se tornou não apenas o maior produtor, mas o fornecedor de papiro que servia para a escrita da antiguidade. Esse papiro, na verdade, era produto ou se transformava em algo que podia escrever quando cortavam pequenas porções desta planta, que você viu há pouco, são caules triangulares, eles eram cortados, dispostos em fila e cruzados, depois esmagados com atrito de pedras, e ele solta uma resina.
e depois secos ao sol. Esta é a forma mais primitiva. E finalmente se transformava em algo que podia ser escrito, um papiro. Esses papiros aqui são papiros egípcios e você pode encontrá-lo numa loja artesanal que hoje, uma fábrica artesanal que fabrica papiros no Cairo. Mas hoje, já com técnicas bem melhores, eles saem muito mais finos, muito mais fácil de escrever. Os primeiros eram mais grosseiros, mas eram os recursos tecnológicos que se tinha para a escrita da época. Muitos povos da antiguidade usaram o papiro como sua forma de escrita, como seu objeto de escrita. Não apenas os hebreus antigos, egípcios, babilônicos, os mesopotâmicos de forma geral. O papiro, no entanto, era um produto maiormente produzido no Egito, o que dava ao Egito uma hegemonia, um poder, ele dominava completamente sozinho essa tecnologia. E um dia, então, o rei de Pérgamo, achando que isso não era uma boa ideia, então chamou a sua equipe e tratou de planejar uma pesquisa. E através da pesquisa, eles conseguiram, então, desenvolver uma nova fórmula. Eles pegaram aquilo que hoje nós chamaríamos couro-pele. Na verdade, é a parte mais fina da pele do couro da cabra, do carneiro, da ovelha, e trataram isso para poder escrever nela. Isso foi uma revolução. A partir dali, muito mais pessoas tinham acesso, poderiam escrever e manter os seus textos com muito mais segurança de que eles seriam preservados. Afinal de contas, o rolo de couro de cabra e de outros animais era muito mais resistente e, portanto, hoje, os manuscritos mais antigos que nós encontramos da Bíblia ou são pequenos pedaços, são fragmentos ou pergaminhos completos de livros inteiros, mas todos eles em pergaminho. Foi assim que Deus preservou a mensagem para chegar até nós, usando as tecnologias e os recursos que se tinha na época, mas fez com que isso chegasse até nós de alguma maneira. A Bíblia, como nós temos agora, ela é abundantemente distribuída no mundo graças à invenção da imprensa com tipos móveis que aconteceu no século XVI e foi protagonizada por Gutenberg. A partir dali, ele produziu a primeira Bíblia em alemão e reproduziu, e então hoje as sociedades bíblicas do mundo inteiro entregam milhões e bilhões, já estamos em 6 bilhões de exemplares de Bíblias em todo o mundo. Bem, nós já aprendemos agora em que escreviam os antigos e como o primeiro texto inspirado por Deus foi escrito. Mas nós fomos grandemente beneficiados por Stephen Langton, que no século XIII, ele dividiu a Bíblia em capítulos. Antes disso, era um texto corrido. Se você se lembrar do texto que ainda hoje é usado nas sinagogas judaicas, que você está vendo na tela, por exemplo, esta é uma Torá. Uma Torá ainda é feita de couro-pele. E a Torá, os judeus, por muito respeito à palavra de Deus e para a preservação do texto e desse objeto sagrado, eles não tocam diretamente, eles usam um yad. Yad é uma peça de metal chamada, traduzido yad, quer dizer o dedo de Arão. E eles, quando vão mostrar, apontam o texto em hebraico com aquele objeto para não tocar. Embora tenha aí um simbolismo sagrado, a razão também é porque o couro absorve a gordura da pele. E algumas vezes, você observando uma Torá, você vê ela manchada e mais escura. Então, por esta razão, eles só tocam nela usando parte das suas vestes. Por exemplo, o talit, que é usado nos serviços religiosos, eles então, quando estão cobertos pelo talit e passa a Torá, eles vão então agora tocar na Torá, eles tocam apontando e segurando o talit para não tocar o dedo diretamente, mesmo com ela coberta. Esse é um respeito que eles têm para a preservação daquilo que consideram o mais sagrado. Embora os judeus não sejam idólatras e não adorem objetos, eles reconhecem que ali está. Foi através deste meio que a palavra de Deus transformadora chegou até eles. Muito bem, nós já dissemos aí os 5 livros em hebraico e agora aprendemos que alguns homens muito iluminados por Deus também nos ajudaram, dividindo primeiro a Bíblia em capítulos, como Stephen Langton, e depois Roberto Stephanus, no século XVI. No ano de 1548, ele conseguiu dividir o Antigo Testamento em versículos e o Novo Testamento só no ano de 1551, 3 anos depois, portanto, e aí ficou muito mais fácil de dar um estudo bíblico. Se você fosse alguém do tempo dos rolos, para dar um estudo bíblico, você teria que dá-lo da forma como a gente estuda o Reavivados por sua palavra. Você tem que ir na sequência, é impossível retornar. A propósito, para retornar o rolo da Torá, os judeus têm uma festa.
uma cerimônia no final do ano chamada Simchat Torah. Nesse dia, eles então fazem uma cerimônia, agradecem a Deus e rebobinam a Torá para recomeçar a leitura. Um estudo bíblico do tipo um pouco aqui e um pouco ali não seria possível num rolo nesse formato. Mas Deus nos presenteou e com homens que deram a sua vida pelo texto sagrado, com recursos que hoje são muito mais simples de serem utilizados. E louvado seja Deus por isso. Então você já sabe, a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento, um com 39, outro com 27 livros, totalizando 66. São 1189 capítulos, inspirados por Deus. Eu quero perguntar uma coisa para você. 1189 capítulos escritos por 40 pessoas diferentes, em 3 continentes, num período de 1600 anos. Como é que você explica a harmonia interna desse texto? Isso não seria possível com outros livros, mas é possível na Bíblia. Essa diversidade autoral. Perceba, Moisés era um estadista, Esdras era um sacerdote, Neemias era um funcionário público, Pedro e João pescadores, Lucas médico, Davi e Salomão reis, Daniel um primeiro-ministro, Paulo era um filósofo, Amós um pastor de ovelhas, só para dar exemplo de alguns. Como é possível que eles tenham escrito com tanta diversidade cultural e ainda assim ter uma harmonia interna impecável? Nenhum texto da Bíblia contradiz o outro. Quando nós temos esta impressão de que um texto bíblico contradiz o outro, precisamos estudar mais, a fundo, fazer uma exegese do texto. Exegese quer dizer extrair do texto o seu verdadeiro significado, aprendendo o contexto histórico, quem foram as primeiras pessoas que receberam essa mensagem. Dessa maneira você vai perceber que as contradições aparentes não são contradições de verdade. Elas, na verdade, são um exercício para nós pesquisarmos um pouquinho mais. Somente os leitores precipitados, os leitores superficiais, vão ter a ideia de que a Bíblia se contradiz. Quando você a estuda à luz do assim diz o Senhor, você vai perceber que ela é um todo, é uma mensagem dada em partes por muitas pessoas diferentes que a receberam, mas ela é a única e verdadeira palavra de Deus. Muito bem, apesar de toda essa diversidade, nós podemos compreendê-la perfeitamente. As línguas bíblicas são 3. A Bíblia foi escrita, o texto bíblico chegou até nós, mas originalmente ele foi escrito em 3 línguas principais. A primeira delas, que é a maioria do Antigo Testamento, é o hebraico. O hebraico é uma língua semita, e nós chamamos de semita todas as culturas que têm a ver com Sem, filho de Noé, descendentes dessa personalidade. Ela é uma língua semita, como são muitos outros países da região. Os próprios Hicsos, povo que dominou o Egito durante 300 anos, aquela época que José e sua família morou no Egito e que um estrangeiro tornou-se governador, Deus usou esse recurso porque eles também eram semitas, tinham invadido o Egito, dominavam aquela região e, portanto, aceitaram José, um estrangeiro, também semita, como governador. Não foi um passo tão grande. Deus estava trabalhando na história para que isso acontecesse de maneira natural. Muito bem, o hebraico é escrito da direita para a esquerda e cada uma das letras hebraicas, elas têm valor numérico. Isso significa que soma-se uma letra a outra e ela tem um número final e um significado. Dessa maneira, o texto sagrado também foi preservado. Você entende por quê? Os escribas judeus, muito meticulosos e muito respeitosos com o texto bíblico, eles tinham que, ao terminar a cópia, contar e ver se a contagem dava certo. Por exemplo, cada letra tem um valor numérico e, ao final, a palavra tem um valor completo. Então, se faltar uma letra ou sobrar uma letra, a mensagem de Deus ficaria comprometida, segundo a cultura judaica. Por esta razão e por este zelo, a Bíblia foi preservada e chegou até nós, passando por milhares de anos, sem alterações importantes. As doutrinas não foram alteradas. A linguagem pode ser atualizada, pode haver correspondentes na língua em que foi traduzida, um pouco diferentes da original, mas a mensagem de salvação está preservada. A segunda língua da Bíblia que aparece na sua tela é o aramaico. Jesus falava aramaico, há expressões de Jesus na Bíblia que ele falou em aramaico. Na cruz ele falou em aramaico. Aramaico é uma língua que tornou-se língua nacional quando os assírios dominaram Israel, os 10 reinos, as 10 tribos do norte foram dominadas e ficou sendo a língua nacional por muito tempo. Finalmente,
Quando Alexandre o Grande, no século IV a.C., dominou o mundo conhecido de então, a língua grega passou a ser a língua mundial. E todos, em todo o mundo, tinham que aprender o grego para o comércio, para as transações, para todas as questões, e assim também nos países, nos territórios dominados pelos gregos. Dessa forma, nos dias de Jesus, alguém que fosse escrever um texto, como os discípulos que escreveram, os autores do Novo Testamento, usaram a língua grego-koiné. Nós chamamos grego-koiné a língua popular, a língua que se falava popularmente nas ruas. Esse é o grego que foi utilizado para a escrituração do texto sagrado. Muito bem, aí estão então as informações sobre como o texto chegou até nós. E sobre a autoridade da Bíblia? Lemos em 2 Timóteo 3,16, eu pedi que você marcasse na sua Bíblia, que você registrasse nela, e que você se lembrasse desse texto. E nos estudos bíblicos que fores ministrar, você se lembre de citar esse texto. Ali diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Eu fiz questão de deixar o em vermelho para chamar a sua atenção, e não foi por acaso. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Agora eu quero pedir para você voltar ao chat. Volte lá e escreva seu nome de novo, informe de onde você é e responda a seguinte questão. A Bíblia é a mensagem de Deus para a humanidade, mas é para você também. Então, dos 1189 capítulos, repletos de mensagens de Deus para a humanidade e para você, qual foi a mensagem que Deus usou para atrair você? Diga numa palavra, numa frase, qual foi a mensagem da Bíblia que Deus usou para chamar você ou para abençoar você de alguma forma? Escreva agora, você não vai ter muito tempo. Entra lá, escreve e volta para cá. Muito bem, você esteve aí conosco, eu estou vendo no chat centenas e centenas de pessoas participando, escrevendo qual é o texto da Bíblia, qual foi a mensagem de Deus que impactou a sua vida. Muito bem, faz bem lembrar. Lembre-se disso e conte para a pessoa que você estiver estudando a Bíblia, porque isso vai ajudá-la também. E o conceito de inspiração? Estão chegando perguntas e você pode perguntar aí no chat, pode perguntar nos comentários aí, qual é a pergunta que você quer fazer sobre o que já estudamos? Está tudo muito claro? Você gostaria que fosse esclarecido mais alguma coisa? Muito bem, eu vou falando aqui, as perguntas estão chegando e eu pretendo respondê-las também à medida que elas forem chegando. Aquelas que eu não puder responder porque o tempo não permitir, aqui ao vivo eu responderei na sequência, fique ligado, que aí eu vou entrar em contato com você e continuar falando sobre esse assunto. Bem, para entender a inspiração, nós temos que entender que ela é composta de 3 elementos essenciais. 1 Pedro 1,21 trata do primeiro, que é a causalidade divina. Causalidade divina quer dizer que Deus é a fonte primordial da inspiração da Bíblia. 1 Pedro 1,21, leiam comigo. Porque nenhuma profecia jamais foi dada por vontade humana, antes homens santos falaram da parte de Deus, movidos
pelo Espírito Santo. Eu grifei aí, da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo, para falar da causalidade divina. E 1 Coríntios 2,13, que você também deve marcar, vai dizer, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Muito bem, então você vê aí o primeiro elemento da inspiração. O segundo é a mediação profética. Deus usou personalidades humanas para comunicar as posições divinas. Respeitou o estilo, o jeito de escrever, o vocabulário, as limitações de cada um, e é por isso que nós dizemos que a Bíblia é a mensagem de Deus, mas em sotaque humano, porque ela tem ali as características de quem escreveu, estão preservadas ali. E terceiro, como produto das outras duas, a autoridade da escrita. O produto final, seja a causalidade divina e operação por meio dos profetas, é o que nos garante a autoridade da escrita de que se reveste a Bíblia. Revelação é quando Deus se comunica, ou comunica de forma especial com aqueles a quem Ele quer mandar uma mensagem. Existe a revelação da natureza, a revelação através de Jesus Cristo, a revelação na mente do profeta, a revelação por teofanias, que era quando aparecia a glória de Deus, um anjo glorioso, uma luz do céu aparecia. Isso tudo é a forma de Deus revelar a sua vontade. Já a inspiração tem a ver com a exposição da verdade relevada, ou seja, a forma com que Deus direcionou os autores bíblicos, dando autoridade escrita. Ou seja, Deus sopra. Inspirar quer dizer soprar para dentro. Ele não dita, mas ele dá a ideia de como é que a pessoa deve compor e compreender aquilo que lhe foi revelado. E por último, a iluminação é a capacidade que o mesmo Espírito, em hebraico nós diríamos assim, o Ruach HaKodesh, o mesmo Espírito Santo, aquele que trabalhou no processo da escrituração do texto sagrado, é o mesmo Espírito que trabalha agora iluminando a minha mente para eu compreender a mensagem que está sendo pregada. Então quando você for orar amanhã pelo pregador, não peça revelação. Deus já revelou amplamente a sua vontade aos profetas. Não peça inspiração, porque os profetas já foram inspirados e o material inspirado está à nossa disposição. Ore a Deus e ao Espírito Santo pedindo iluminação para o pregador e para você. E você vai ver que então você vai entender como a Bíblia, como a mensagem bíblica foi aplicada e é para você. Existem 3 grupos aí que eu gostaria de mencionar nessa parte final da nossa aula. A natureza da inspiração leva a ter 3 posições diferentes. A primeira, mais duradoura, que durou 12 séculos sem questionamento, e é a posição da nossa igreja, como nós entendemos a Bíblia, tem a ver com a visão ortodoxa. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas há outros grupos, chamados dos teólogos modernos, que vão dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Eles são teólogos, eles são estudiosos, eles são crentes. Eles vão dizer, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, mas ela pode ser. Mas entre nós, cristãos que cremos na Bíblia como palavra de Deus, existem 2 grupos também. Aqueles que acreditam nos conceitos inspirados, ou seja, Deus deu aos profetas a inspiração dos conceitos, das ideias, e eles suas características. É essa a nossa posição. Bem, um exemplo apenas para você. Para nós que cremos que a Bíblia tivesse ditado Mateus 8, 28 a 34 e ditado Marcos 5, de 1 a 20 e Lucas 8, 26 a 39, nós teríamos um problema. A Galileia chega numa encosta, num lugar bem íngreme, e ali diz Mateus que 2 endemoniados vêm na direção dele, tem todo aquele diálogo, eles dizem, o que o senhor quer comigo? Você não tem direito de falar comigo ainda, não está na hora ainda de nós sermos julgados por ti. Os endemoniados falam com Jesus, Jesus o expulsa, os demônios entram nos porcos, os porcos caem no mar e o povo fica zangado e manda Jesus embora. Mateus conta essa história. Aí então nós chegamos em Marcos conta a mesma história, mas ele diz que tinha um endemoniado só. E quando você chega em Lucas repete a história e diz que tinha um endemoniado só. Veja, se Deus tivesse ditado a Bíblia, ele teria ditado de um jeito para alguém e ditado de um outro jeito para outras 2 pessoas. É curioso também dizer que Mateus informou que esse episódio aconteceu em Gadara. Marcos disse que aconteceu em Gerasa. Lucas disse que foi em Gerasa, mas nós temos evidências para dizer que não foi nem em Gadara e nem em Gerasa, e sim foi em Gergesa. Por que sabemos disso? Porque Gadara ficava 17 quilômetros da costa. Ele não poderia ter atravessado de barco e na mesma noite, ou na mesma oportunidade, ter o evento com o endemoniado. Então, na verdade, Gergesa, que está no círculo de cima, é precisamente o local onde esse evento aconteceu, de acordo com os estudiosos bíblicos. Gerasa está muito longe. E, de fato, quando ele foi convertido por Jesus, ele vai para Decápolis para pregar. Se ele vai para Decápolis, ele viajou para Decápolis. Ele não estava... se ele estivesse em Gadara, já estaria lá.
Então vejam que aí há uma discrepância do texto bíblico que os críticos dizem que é motivo para não crer na Bíblia. Para nós, da ortodoxia, aqueles que creem que a Bíblia é a palavra de Deus, não temos nenhum problema com isso. Nós cremos que é o conceito que é inspirado. E o conceito é que Jesus liberta o endemoniado. E que todas as vidas que se entregarem a Jesus podem ser totalmente libertadas, e esta vida pode de uma ruína se transformar num instrumento de salvação, como aquele endemoniado. Por que alguém falou 1 e falou 2? Mateus foi a testemunha ocular. Os outros dois contaram o que contaram para eles, inspirado por Deus, escolheram os textos. Mas Mateus estava presente. Talvez ele tenha preferido contar completo. Os outros só contaram o que se converteu, o que falou mais alto, e de qualquer maneira, assim está aí o texto bíblico. A palavra de Deus, ou seja, Deus soprou a verdade, os conceitos na mente dos apóstolos, dos escritores bíblicos, e as próprias palavras deles aparecem nas escrituras, mesmo com as linguagens ou com as limitações da linguagem que cada um tinha. Portanto, inspiração é o processo pelo qual Deus comunica a sua vontade, sua verdade eterna ao ser humano. Inspiração, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Revelações em linguagem humana, mas testemunho de Deus. A inspiração, disse a serva do Senhor, escritora inspirada Ellen White, não atua nas palavras do homem ou nas suas expressões, mas no próprio homem. Ou seja, sob a influência do Espírito Santo, ele é possuído de pensamentos. As palavras, porém, recebem o cunho da mente individual. E ela ainda diz mais em Mensagens Escolhidas que escritores da Bíblia foram instrumentos de Deus, mas não a pena dele. A mente divina, bem como a sua vontade, é combinada com a mente e a vontade humana. Assim, as declarações do homem são a palavra de Deus. E o livro Nisto Cremos encerra essa questão dizendo que todos os autores bíblicos foram pessoas que possuíram natureza pecaminosa, necessitando diariamente da graça de Deus. A Bíblia foi escrita por homens, mas não é a maneira de Deus pensar e de se exprimir. Deus, como escritor, não se acha representado, disse a mesma escritora. Nós precisamos terminar agora, mas eu quero dizer para você que existe uma exceção. E quero pedir que você, que sabe que existe um texto bíblico em que Deus falou, em que Deus realmente redigiu exatamente o que era para ser escrito, eu gostaria que você escrevesse no chat. Diga lá, qual é a única porção da Bíblia que Deus realmente definiu a redação exata como deveria ser. Escreve lá e volta para cá. Muito bem. Então nós vimos aí estas posições e eu vou terminar contando, por exemplo, para vocês, porque vocês vão encontrar pessoas que estudam a Bíblia com vocês, que têm essa posição, vocês precisam saber disso. Aqueles que dizem que a Bíblia só contém a palavra de Deus, eles defendem a ideia de que a Bíblia não é totalmente inspirada. Por isso eu coloquei aquele E em vermelho, porque em grego aquele texto diz exatamente assim, passa grafê theopnostos. Toda a escritura é inspirada por Deus. E não toda a escritura inspirada por Deus é útil. Não. Toda a escritura é inspirada por Deus, toda ela, e é útil. Essa pequena diferença nos posiciona como pessoas da ortodoxia. Já o modernismo acredita nisso, que a Bíblia é um registro, uma caderneta de rascunho dos judeus, e que, na verdade, não é a palavra de Deus, só contém, e se você pensar lá de dentro, você escolhe aquilo que é inspirado por Deus. A neo-ortodoxia, também não podemos aceitar essa posição, diz que a Bíblia se torna a palavra de Deus, ela não é, nem contém, e os milagres que tem lá não são verdadeiros, e tudo que existe lá não precisa ser levado a sério, tudo que é milagroso, tudo que é sobrenatural, nada disso é verdade. Mas Deus deixou escrever isso para provocar sentimentos nas pessoas. E quando as pessoas se sentem possuídas desses sentimentos, o Espírito Santo atua. Você já percebeu que existe uma porção de igrejas, as igrejas mais movimentadas aí do nosso tempo, que creem nisso? Você não precisa crer que a Bíblia é normativa, que ela ensina doutrinas, nada disso. Você apenas lê os relatos que estão ali para provocar a sensação correta. Não é essa a nossa posição. Muito bem, o que a Bíblia diz a respeito dela? Veio a minha palavra do Senhor, assim diz o Senhor, mensageiros do Senhor. E o apóstolo Paulo disse, o evangelho que eu estou falando, não recebi de ninguém a não ser revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Terminou o tempo? Responda ao formulário que foi enviado para você, nos comentários, na descrição. Interaja no chat, porque isso fará com que você esteja em dia com a nossa disciplina. E as traduções da Bíblia? E as descobertas arqueológicas que comprovam a autenticidade do texto bíblico? Ninguém vai falar delas? A questão da inerrância. A Bíblia erra, pode errar, como foi dado um exemplo ali. E a formação do cânon? E os livros deuterocanônicos? E aqueles capítulos a mais que tem na Bíblia católica e não tem na Bíblia evangélica?
Bem, esse é o conteúdo do segundo módulo e eu quero animar você a permanecer na Escola de Missões. Vai chegar o momento, na sequência das disciplinas, que teremos o segundo módulo de Introdução Geral à Bíblia e todas essas perguntas poderão ser respondidas. Eu preciso dizer para você e fazer uma pergunta no final. Por que a Bíblia não é um livro comum? O que você responderia? É porque ela é uma fórmula para o perdão, para o cancelamento do nosso registro de dívida. Nenhum outro livro faz isso. Ela também é uma fórmula para a minha promoção. Antes condenado, pecador, ela me ensina agora como ser filho restaurado. E por último, a Bíblia não é um livro comum, porque ela mostra onde está o poder para viver uma nova história. E eu quero convidar você a usar a Bíblia agora para levar essa transformação de vida a outras pessoas, através dos estudos bíblicos, mostrando que aquilo que aconteceu com você também pode acontecer com todas as pessoas que aceitarem a palavra de Deus no seu coração. Bondoso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome por esses momentos preciosos de estudo que nos fazem, Senhor, mais preparados para comunicar a Tua palavra aos que ainda não a conhecem. Nós queremos pedir que o mesmo Espírito que trabalhou no processo de escrituração do texto sagrado, trabalhe agora, Senhor, iluminando a nossa mente para compreendermos tudo o que lermos na Bíblia, para podermos apresentar àqueles que precisam Te conhecer melhor. Nós pedimos, Senhor, que o nosso relacionamento contigo possa ser mais estreito. Nós sabemos do Seu interesse, mas ajude-nos a nos desvencilhar daquilo que atrapalha, para que nós possamos ouvir a Tua voz e claramente saber comunicá-la àqueles que estão precisando. Nós louvamos o Teu nome e pedimos que permaneças conosco e que nas horas sagradas desse dia nós possamos sentir a presença do Espírito Santo conosco, nos orientando. Se fazemos esse pedido não é por achar que nós merecemos, mas nós ousamos pedir no nome e pelos méritos de Jesus. Amém, Senhor.